Meu irmão, minha irmã, hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, vamos iniciar o nosso culto adorando ao Senhor. Deus te abençoe, que a graça, a paz do Senhor esteja contigo. Reúna a família neste momento. Vamos hoje meditar sobre o Salmo 46. Vou ler na versão revista e atualizada, a versão Almeida, revista e atualizada. Faça a leitura também, se a sua versão for diferente, acompanhe a leitura. Reúna a família neste momento, vamos ler juntos e meditar ao longo do culto, irmãos, sobre este salmo maravilhoso que é o Salmo 46. Deus te abençoe neste momento, vamos orar, vamos dar início e em seguida louvaremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, nesta quinta-feira somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos, debruçados sobre Tua Palavra, para aprendermos o que Tu queres, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, nos dê a direção e a orientação, abençoando a todos que nos veem e ouvem neste momento, tomando todos os lares neste momento, que sejam preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, Pai, tomando cada um em Tuas mãos. É a nossa oração e a nossa gratidão, Pai, desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor com um hino neste momento, irmãos. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar.
gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor Rei do céu embora, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Meu irmão, minha irmã, vamos juntos abrir nossas Bíblias, vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Salmos, vamos ler o Salmo 46. Salmo 46, irmãos, nos dizem assim as sagradas letras: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pergunta para meditação esta noite é: em quem você tem se refugiado, meu irmão e minha irmã? Qual o local de refúgio que você tem escolhido? Diante de tantas situações ruins que enfrentamos, o confinamento da pandemia, os conflitos familiares, problemas financeiros, a crise financeira pegando bastante gente aí, onde você tem se refugiado? O salmista, irmãos, aqui, ele demonstra profundamente a sua confiança em Deus. Observe que o seu porto seguro, o seu local de refúgio como fortaleza é no próprio Deus. Ele não busca aqui rotas alternativas ou paliativos, mas ele busca em Deus, que é a sua fortaleza, o seu refúgio. E demonstra isso de uma forma clara e extraordinária. Para começar, mostrando que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando ele mais precisa, que é na tribulação, ele usa aqui, irmãos, o salmista, uma linguagem figurada, que é a hipérbole, isto é, os exageros. Lembra do poeta? Rios de águas fluirão dos seus olhos, isto é, ele exagera, né? Imagine eu chorando e saindo rio, né? Lacrimejando rios de lágrimas. Então, isso é um exagero, é uma ilustração, né? com exageros. O salmista usa isso, os exageros aqui. Ele exagera as catástrofes naturais para mostrar que Deus é refúgio, ainda que essas coisas aconteçam. Olha o que ele diz: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, né? Os montes se abalarem nos seios dos mares. Olha como é que ele exagera, né? Lembra das tsunamis, né? Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha como ele exagera aqui, o salmista,
nas catástrofes naturais para dizer, ainda que essas coisas aconteçam, eu não serei abalado, eu não terei medo. Quando eu começo a ler este salmo aqui, eu lembro da tsunami que aconteceu lá na Oceania, né? A Malásia e por ali vai, aqueles países da ilha por ali, e onde foram abalados, né, pelos tsunamis. O próprio Japão mesmo dá um maremoto, uma tsunami, pode ser varrido do mapa, né? E aqueles países por ali, no entorno ali, que sofreram com uma tsunami aí, alguns anos atrás, e milhares de pessoas perderam sua vida. Então eu sempre me lembro desta cena do tsunami, com ele descrevendo aqui esses fenômenos da natureza, essas catástrofes acontecendo. Ele exagera, irmãos, para dizer o seguinte: ainda que chova canivete, ainda que aconteça coisas terríveis, não serei abalado jamais, porque o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente nesta hora. Ainda que as catástrofes naturais, ainda que as catástrofes econômicas, financeiras, ainda que a questão da pandemia, ainda que aconteçam em intensidade, jamais serei abalado. Mas ele não é abalado porque ele sabe em quem tem se refugiado. Onde ele tem se refugiado. Por isso a pergunta: onde você tem se refugiado, meu irmão? Em quem você tem buscado abrigo, proteção neste momento de angústia, quando a chapa esquenta? A quem você recorre? Ou onde você tem buscado refúgio? O salmista demonstra que é Deus o seu refúgio. Ele se abriga em Deus, a sua confiança é tremenda. Outra situação aqui também, no versículo 4, que ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Cidade de Deus, ele está falando aqui de Sião, está falando de Jerusalém, é a cidade do Senhor. O santuário, lá onde está construído o templo, o santuário da morada do Altíssimo. Ele fala que há um rio. Irmãos, em Jerusalém não existe rio. As pessoas pensam que o rio, confundem muito a história, o Rio Jordão. O Rio Jordão dista aí cerca de 80 quilômetros de Jerusalém, irmãos. Jerusalém é uma cidade edificada no cume do monte. Quando Davi conquista a cidade de Jebus, né, cidade dos Jebuseus, ele invade pelos aquedutos. Né? Os aquedutos eram escavados nas cavernas, nas montanhas, e também eram feitas cisternas, e assim para levar água para essas cisternas, e assim a cidade ser abastecida. Mas na verdade a cidade dos Jebuseus, que Davi conquista, é uma cidade que ela foi edificada no cume dos montes. Esses montes foram aterrados, né, e no seu alto, no seu cume, né, lá foi planilhado, né, foi plano, no nível plano, e assim a cidade foi edificada. Davi, quando conquista, expande este aterramento, né? E ele vai aumentando, delineando a cidade de Jerusalém, que ela fica maior do que quando a cidade que ele conquistou, que era Jebus. Então, irmãos, Jerusalém está edificada no cume de vários montes que foram aterrados, e lá está a cidade de Jerusalém. Então, rio não sobe morro, rio não sobe essas montanhas. Então, que rio é este que o salmista está dizendo? Ele pega aqui, no pé deste monte, né, de onde dá origem à cidade de Jerusalém, existem muitos aquedutos, né, as nascentes. Então, a descrição são gargantas escarpadas dessas encostas, né, onde foi edificado a cidade de Jerusalém, e ali são escavados verdadeiros túneis, de cima para baixo. Algumas fotos mostram, né, uma cratera redonda assim, com escadas em voltas para que captassem a água da chuva, e pela lateral também, no pé
do monte, são escavados esses túneis que chegam até essas cisternas e ali, tanto da chuva quanto das fontes que tem no pé do monte, são canalizados para esse interior estas águas. Então, quando chove e quando eles vão nessas cisternas buscar água para abastecer a cidade, a alegria. Imagine a cidade de Jerusalém sem água. É uma tristeza só. Quando a gente fica aqui sem luz, sem água, dá uma tristeza danada, principalmente aqui, por onde a gente convive. Quando falta água, tá, os vizinhos reclamam, é uma penúria. Quando falta luz, irmãos, também. Quando vem a luz, né, alegria. O pessoal solta fogos, aquela gritaria de alegria, porque chegou a luz. Então, luz e água são essenciais, né? Nessa época aqui, principalmente, não havia luz, mas além da luz do dia, a luz artificial, né, mas a água. Então, a água abastecia a cidade e causava alegria. Então, ele está dizendo essa alegria de abastecer a cidade por essas cisternas, que há um rio que irriga esta cidade. Como nós falamos, não há rio que passa em Jerusalém, mas que rio é esse que ele está falando? É o próprio Deus. Versículo 5, ele vai dizer, Deus está no meio dela. É o próprio Deus que abastece a cidade. É o próprio Deus que alimenta a cidade. Imagine Jerusalém cercada pelos inimigos, não entra e não sai, né, ninguém, o escoamento, né, da produção agrícola, dos alimentos, os animais não podem chegar até lá. E imagine, então eles são abastecidos por essas cisternas, né? Então imagina a alegria que é quando a água chega, né, até essas cisternas. Assim, o salmista está descrevendo esta alegria à cidade, que dá alegria à cidade. É o Senhor que irriga a cidade, é o Senhor que sustenta, que alimenta, irmãos. Então, desta alegria de ser abastecer a cidade por essa cisterna, é o que o salmista está falando, da alegria da cidade, de ter o Senhor Deus como aquele que sacia a sede, que alimenta a fome, que vai saciar os sedentos, alimentar os famintos, irmãos. Então, por isso ele se refugia em Deus, porque Deus é a sua fonte de energia inesgotável, de água, de alimento. É Deus que supre a cidade. Desde antemanhã, isso é, não tosquenejará o anjo que guarda a cidade, que protege, irmãos. Assim somos nós também. Acontece na nossa vida. Deus não dorme. Enquanto nós dormimos, daqui a pouco, né, vai acabar o culto, nós vamos descansar, jantar. Alguns já até jantaram, vamos dormir e vamos acordar e o sol vai nascer. E nós não vamos fazer nada. Como a cada dia que nasce, não fazemos nada, mas Deus trabalha a noite toda, zela e vela por nós e trabalhou para que o sol nascesse e nos desse o dia. Isso acontece dia após dia, sem nada nós fazermos, irmãos. Pelo contrário, às vezes nem vigiamos, nem sequer oramos, dormimos a noite toda e às vezes uma noite pesada de sono, né? E Deus está cuidando de nós. Assim, este cuidado que o salmista está escrevendo sobre a cidade é o cuidado que ele vê e percebe. Ele sente isso e está descrevendo isso neste salmo, irmãos. Que salmo maravilhoso. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, no momento que ele mais precisou, que ele mais precisa e que ele mais precisará, o Senhor estará lá, fornecendo a ele guarida, abastecendo a cidade e acolhendo, irmãos. Então, faça isso. Deus que servimos, nosso Deus, é um Deus acolhedor, um Deus que vai lhe dar guarida, um Deus que vai ser escudo e fortaleza, socorro bem presente no momento que você mais precisa. Ainda, né, lembrando da hipérbole aqui, né, dos exageros que ele usa, ainda que chova canivete, ainda que a pandemia e que o confinamento perdure ainda mais algumas semanas, irmãos. Mas você, meu irmão e minha irmã, jamais será abalado.
É claro, se você estiver refugiado em Deus, o Senhor, a exemplo do salmista. Então está aí, irmãos, o salmista nos apresenta o caminho e onde o caminho que devemos trilhar em meio à dor e sofrimento, à angústia que passamos, irmãos, a tribulações que enfrentamos, ele apresenta o caminho que devemos trilhar, o caminho do encontro com Deus, o caminhar com Deus, indo em sua direção e não fugindo dele, como Adão fez lá no Jardim do Éden. Deus foi ao seu encontro e Adão se escondeu, se esquivou da presença do Senhor. Então, o caminho que ele apresenta, irmãos, o Senhor, encontre-se com Deus, se refugie nele. Ainda que chova canivete, você pode encontrar em Deus, que é acolhedor, um escudo, fortaleza e proteção na hora da angústia. Imagine, irmãos, é um porto seguro. Imagine que o navio sai, irmãos, imagine o navio fica à deriva e não sabe, perdido, fica perdido no oceano. Terrível, irmãos. Agora, quando ele sai de um local e tem um destino certo e encontra esse destino, é o porto seguro, onde ele vai atracar, onde ele vai ancorar, irmãos. É assim que o salmista via Deus. Esse porto seguro, onde ele poderia atracar, onde ele poderia ancorar, estacionar ali e ficar bem, seguro. Porto seguro. Que seja o porto seguro o Senhor na sua vida. E não rotas alternativas ou paliativos, prêmios efêmeros, como diz a Bíblia, isto é, prazeres momentâneos e passageiros. Não. Na bebida, nas drogas, na violência e outros caminhos. Não é por aí, meu irmão e minha irmã, sabe? Mas se refugie em Deus. Este é o caminho que o salmista está indicando. É esta descrição que ele faz do seu encontro, do seu relacionamento com Deus. Eis aí o caminho para você trilhar também. Em nome de Jesus. Eu vou orar com você, por você, neste momento, e em seguida impetrarei a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos nesta hora bendita porque chegamos até aqui conduzidos por Tuas mãos poderosas e protetoras, Senhor. Como o salmista confiava em Ti, Senhor, ensina-nos, Senhor Deus, a cada dia a confiar, a ter esta confiança e esta certeza do salmista, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora que mais precisarmos, Senhor. Queira o Senhor, ó Deus, caminhemos assim diante do Senhor, confiantes, entregando em Tuas mãos, confiando no Senhor como poderoso e soberano, Senhor, entregando as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos negócios em Tuas mãos para o Senhor conduzir, Pai. Porque temos certeza que com o Senhor navegaremos em águas tranquilas e chegaremos num porto seguro, Pai. Em nome de Jesus, que confiemos mais no Senhor. Abençoe todas as famílias que nos veem e ouvem neste momento. Que o Senhor, ó Deus, ajude-os nas suas dificuldades, a superar, Senhor Deus, as barreiras e todas as dificuldades enfrentadas. Ajude, abençoe o Teu povo, os Teus servos. Oramos por cada um neste momento e fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem, com todas as famílias reunidas neste momento e com todos os teu povo, Senhor, espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.